um militante do podcast. Você gosta desse meio. Sim. Você estuda esse meio, né? Eu comecei a fazer podcast em 2006. Pô, é muito legal isso, cara. Tem Você é um pioneiro, o né? Café Brasil tá com 800... Quais são os seus podcasts? Faz sua Então, propaganda também aí, meu. O principal é o Café Brasil. Tá 800 e cacetada de episódios. Desde 2006, toda semana tem um episódio novo que trata da vida como ela é. Então eu tenho tudo. Do mesmo jeito que você encontra um episódio sobre dissecando o Bohemian Rhapsody do Queen, você encontra um outro falando da eleição. Eu tenho um outro falando sobre como educar filhos e tudo mais. São temas que estão importantes na sociedade. Eu não sou especialista sobre eles, mas o que eu faço? Tem um tema importante, eu vou dar uma estudada, olho aquilo e faço um podcast dizendo, moçada, olha o que eu achei. Olha que coisa legal. Ó, tem um cara que falou isso, outro falou aquilo, olha que conclusão interessante tem aqui. Meu, quer mais? Vai atrás. Eu chamo de isca intelectual, né? É uma isca intelectual. Joga a isca, se você morder, você tem que fazer alguma coisa com ela. Vai atrás, né? Então esse é o Café Brasil. Depois eu lancei o Leadercast, que é um podcast de bate-papo. Lancei em 2015. Então, isso que se transformou isso aqui, que é MesaCast, isso aqui nós não estamos ao vivo, não, né? Não estamos, vai ser gravado, né? Mas normalmente o pessoal está fazendo lives ao vivo na internet e dando o nome de podcast. É uma total inversão do processo, né? Mas eu criei lá em 2015 um podcast para conversar com pessoas. Então tem 256 episódios onde eu trago alguém que faz acontecer. E tento não trazer estrelinha. Eu trago pessoas comuns, normais, que estão fazendo alguma coisa importante, né? E essa coisa importante pode ser montar um barbershop numa cidade de 15 mil habitantes. Para mim, isso é o máximo, né? Então, vem me contar como é que você fez isso. Então, também é bem legal. Aí eu tenho o Cafezinho. E o Cafezinho é um podcast menorzinho que eu faço para ser distribuído por WhatsApp, né? Logo, já não é mais o podcast, né? Mas ele vai também como podcast, onde é um vídeo onde eu tenho um comentário a respeito de algo importante que aconteceu na semana. Hoje de manhã saiu um chamado O Flautista de Hamelin, onde eu falo sobre Brasília, o que aconteceu em Brasília, né? E o mais recente, que foi lançado ano passado, chama-se Café com Leite, e esse é a joia da coroa, esse é o meu legado. É um podcast focado em crianças de 6 a 13 anos de idade, com a intenção de trazer para elas um conteúdo tão denso que proporcione um bate-papo com o pai e a mãe a respeito daquilo que elas acabaram de ouvir. Dá um exemplo. Cara, o mito da caverna. Olha, eu tenho um podcast sobre o mito da caverna, eu tenho um podcast sobre valores morais, vários podcasts. O que é um valor moral? Para que serve? E ele é feito de uma forma extremamente divertida. É uma apresentadora conversando com um personagem, os dois batendo um papo. O personagem é uma menininha de 12 anos de idade, né, a Babica, e a Babica é o avatar da Bárbara, que é a apresentadora, e mora no celular dela. Como ela mora no celular, ela tem acesso ao Google. Então a Babica exercita a coisa da criança que não sabe do que está acontecendo, a Bárbara está explicando, e às vezes, quando dá um nó, a Babica entra no Google e fala, pera um pouquinho que eu descobri. E ela vem e traz a informação para cá. Cara, a gente falou de dinheiro, como lidar com o dinheiro, por que é importante dinheiro. A gente tem uma de empreendedorismo que vai começar daqui a pouco. Eu estou fazendo uma agora sobre caráter. O que é caráter? Por que é importante ter caráter? Como é que você constrói um caráter? 15 minutinhos e... Cara, tá uma festa. A gente fez em 8 meses, chegamos em 300 e tantos mil downloads. Nossa, e tá uma festa porque os pais estão escrevendo pra gente. Fala, cara, muito bom. Eu fui levar meus filhos na escola e meti no carro. E eles escutaram e eles ficam, porque a personagem, a Babica, é irresistível, né? A molecada fica enlouquecida com aquilo. E quando termina aquilo, o pai e a mãe viram pra mim, e aí, o que você entendeu? Ah, entendi isso. Você viu que era assim, você viu que era cara. E aí tem exemplos, né? Elas dão exemplos que as crianças fazem, né? A criança que é birrenta e não sei o quê. E aquilo dá uma conversa que não teria como acontecer em família se não tivesse um guia. E esse podcast é o guia, né? Esse está sendo, para mim, cara... Seu carro-chefe. Se eu tiver que parar tudo, eu quero continuar isso aí. O carro-chefe é o Café Brasil. Ele é um podcast para adulto. Certo. Né? Tema, e o que eu pego um texto do podcast Café Brasil de adulto e transformo no Café com Leite. Então é um texto que tem o Luciano Pires apresentando e falando com referências que só adultos vão entender. Eu transformo num diálogo de uma mãe com uma filha. E aí eu sou obrigado a mudar tudo, né? Então a referência, aparece uma palavra meio cabeluda que eu falo normalmente no Café Brasil. Aqui a Babica, o que é isso? E a Bárbara tem que explicar o que é aquele conceito, aquela palavra, entendeu? Então essa um Café Brasil vira 4
café com leite. Sim. Mas está sendo uma experiência sensacional, cara, por alguns motivos. O primeiro motivo é carregar dentro dela um conteúdo que não tem por aí. Você não acha. A galinha pintadinha não fala disso, cara. Você não acha esse conteúdo. Não acha, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente escolheu áudio. A gente não quis fazer o mais simples, que é ir pro YouTube. Mas vai pro YouTube, que é lá que a criançada fala. Não, cara, a criançada foi abduzida pelo YouTube. Eu não quero um zumbi vendo um desenho. Eu quero fazer um negócio que você não teve, mas que eu e ele tivemos. A coleção disquinho colorido. Os disquinhos de história. Nossa, que a gente, quando era moleque, punha na nossa vitrolinha. E aí você ouvia a história do Lobo Mau e você ficava enlouquecido, porque você criava na tua cabeça aquilo tudo, cara. Tinha um locutor descrevendo e você era obrigado a criar aquilo. Então, quando o locutor vem e descreve o Lobo Mau, eu tô imaginando Só que o meu Lobo Mau é diferente do lobo do Dagomir. Ele criava o lobo dele, eu criava o meu. E automaticamente eu fazia parte da história. E essa é a mágica do áudio, né? Essa é a mágica do podcast. E a gente quis fazer a mesma coisa. Então nós abrimos. Eu não quero ir pro YouTube. A inspiração foram os esquinhos, sim, então, de certa forma. Eu tô resistindo de montão, porque o pessoal tá me falando, cara, você tem que transformar a Babica num personagem para que ela apareça. Eu falei, não, eu não quero que ela apareça, cara. E quem é a Babica? A Babica é um avatar, é uma menininha de 12 anos de idade, que é um avatar da apresentadora da Bárbara. Entendeu? Ela é um personagem. Ela tá se formando no podcast. Conforme eu vou escrevendo o roteiro do podcast, vão aparecendo características dela ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando ela nasceu, eu não sabia que ela era roqueira. Ela foi demonstrar que ela era uma roqueira ao longo de um episódio. Sensacional. E aí ela apareceu no episódio dizendo que o sonho dela é ser baterista de uma banda de rock. E aí ela já começa a incorporar, aprender, como é que eu vou fazer para aprender a tocar bateria para ser uma baterista de banda de rock. No final do ano nós fizemos um episódio, para começar o ano aqui agora, onde a gente apresenta a música, nasceu a melô do programa, né? Que é muito legal. E, cara, eu quebrei a melô em pedacinho. Adivinha quem tocou a bateria da melô? É a Babica. É a Babica, é a baterista que tá tocando a bateria da melô. Então a molecada ficou enlouquecida. Já recebi vídeos de criança de 7 anos de idade, com baqueta na mão, tocando a musiquinha atrás, a criança cantando e tocando junto, bateria, porque a Babica tá aprendendo a tocar bateria, né? Então, esses recursos só são possíveis porque eu estou usando a imaginação da molecada. Entendeu? Nós estamos usando isso de propósito, cara. Então a gente constrói aquilo para que a molecada fique enlouquecida imaginando as coisas. Um dia, talvez isso migre para o YouTube. Só que no momento em que migrar para o YouTube e aparecer uma Babica, não é mais a Babica da criança. É a Babica do desenhista. E pode decepcionar até. Ou ela vai falar, bom, tudo bem, esquece tudo aquilo que eu imaginava, e agora a Babica é essa. Né? Eu uso o exemplo do lobisomem, né? Eu falo, cara, quando eu leio um livro sobre lobisomem, cara, meu Deus do céu. Aí eu assisto o filme do lobisomem. Acabou. Entendeu? Pô, fiquei impressionado com o lobisomem que o diretor, que o cara de efeito especial construiu. Cara, é fantástico ver aquilo, mas não é mais o meu. Entendeu? Já não tem característica que o meu tinha, já não é mais meu. Entendeu? O meu senso de propriedade não é mais, é o lobisomem de alguém, né? Então, não são coisas conflitantes. Um mundo é o mundo da imagem do YouTube e o outro mundo é o mundo do áudio, que foi sendo meio que deixado de lado. E eu falei, cara, eu quero de volta, eu quero o disquinho de volta, cara.